Breve meditação que faremos. Hoje nós vamos ler o texto bíblico no Salmo de número 27, do versículo 1 até o versículo de número 4. Esta é a leitura bíblica que faremos. Quero convidar você para estar com os ouvidos atentos, com os olhos atentos e com o coração aberto. Salmo de número 27, do versículo 1 até o versículo de número 4. Eu vou ler o texto, peço a você que ouça e acompanhe com atenção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Vencendo o medo, sobre isso que falaremos. E quando olhamos para o Salmo de número 27, logo no versículo 1, já salta aos nossos olhos esse tema, quando diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? É uma pergunta, né? Eu quero começar dizendo que no ano de 2013, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa, né, com várias pessoas, centenas de pessoas, e a pergunta que foi feita era a seguinte: qual o seu maior medo? Qual o seu maior medo? Então, em primeiro lugar, as pessoas disseram que têm medo de ter câncer. 81% dos entrevistados, né? E medo de perder a pessoa que ama. Esse foi também muito citado, né? Em segundo lugar. Em terceiro lugar, naquela época, ainda um medo muito presente de contrair a AIDS, né? E hoje não se fala muito nesse assunto, mas quem tem a minha idade, né, e já viveu mais do que eu, sabe o quanto as pessoas se perturbaram, né, com esta doença AIDS, né? Lembrando que está aqui uma pesquisa feita no ano de 2013, né? Veja que também outra doença está aqui citada, medo de pegar a dengue, né? Que está surgindo aí nos nossos dias com esse calor, né? Volume de chuvas, ela sempre aparece. Outro medo que foi citado é de que algo ruim aconteça com os filhos, né? Então, os pais com essa preocupação de que algo ruim aconteça com os filhos. Medo de ser assassinado também aparece, né, bastante. Medo de ser atingido por uma bala perdida, veja você. Talvez no nosso contexto aqui, onde nós vivemos, essa não seja uma preocupação, mas dependendo do lugar onde a pessoa vive, mora, há essa preocupação. Vez ou outra, vemos os noticiários
de pessoas que foram atingidas por bala perdida, inclusive crianças, adolescentes, né? Entre os medos citados também aparece o de ser assaltado em um caixa eletrônico, né? Isso aí, eu acho que todos nós já tivemos esse medo, né? Medo de ser assaltado em casa também aparece bastante. E medo de sofrer um acidente de trânsito. Isso também foi bastante citado. Veja vocês que todas as pessoas têm medo, né, de alguma coisa, e a gente vive às vezes tanto quanto preocupados, né, por causa dessa insegurança que nós temos, dos perigos que nos rodeiam, né? De acordo com a Bíblia, os medos mais comuns são o medo de Deus não nos ouvir, né? Também o medo das mudanças que acontecem. Tem gente que detesta mudanças e elas acontecem o tempo todo, em maior ou menor escala, né? Também o medo do abandono, né? Isto é comum, bastante comum. À medida que a gente vai envelhecendo, também cresce o medo do abandono, medo de passar necessidade, né? Material, passar fome, né? Medo de se dispor para servir a Deus. Veja você que há pessoas que têm medo de se dispor, né, para servir ao Senhor, tem medo de as exigências divinas ser muito grande, e não é assim, mas há essa impressão. E também o medo da morte aparece bastante aí e traz preocupação para muita gente, né? Qual é o seu maior medo? Não é? Se eu perguntar a você nesse momento. E outra pergunta também muito importante: o que fazer para vencê-lo? Né? Vamos pensar, olhando para esse texto que lemos, Salmo 27, do 1 ao 4, sobre este assunto. Em primeiro lugar, nós vencemos o medo quando Deus nos dá a lucidez, né? O salmista Davi nos apresenta Deus de uma forma bastante fácil da gente compreender, quando ele diz no Salmo de número 27, no versículo de número 1, Deus é a minha luz, né? Então é muito fácil da gente pensar nisso, porque a luz é algo que todos nós conhecemos, né? Desfrutamos dos seus benefícios e algo que nos abençoa muito. Então o salmista vai dizer: Deus é a minha luz. É assim que começa o Salmo de número 27. E posteriormente, lá no Novo Testamento, Jesus vai confirmar o entendimento que Davi tinha, né, a respeito de Deus. E vai dizer então que Davi estava correto, né? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, está escrito: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo nenhum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, de fato, Deus é a luz, né? Jesus é a luz. E as palavras luz e lucidez têm a mesma raiz. Ou seja, elas andam de mãos dadas. E nós podemos compreender isto melhor se nós pensarmos do seguinte modo: quando andamos por um caminho escuro, nos sentimos inseguros, não é verdade?
Mas quando andamos por um caminho iluminado, nós nos sentimos seguros. Quando andamos no escuro, mesmo que o caminho seja fácil, nós sentimos as inseguranças que nos perturbam. Mas quando há luz, nós sentimos segurança, até mesmo nos caminhos mais difíceis. Nós sentimos menos medo durante o dia e mais medo durante a noite. Quando não há luz, quando não temos a lucidez, a insegurança cresce dentro de nós e o medo aumenta. Você sabe muito bem como é isto, não é? Então, se o seu telefone tocar às 11 horas, né, do dia, da manhã, você naturalmente vai atender, né? Até tranquilamente vai atender, mas se tocar às 11 horas da noite, há alguma preocupação, não é? A gente fica pensando, alguma coisa aconteceu, né? O mesmo acontece na campainha da nossa casa. Se ela toca durante o dia, a gente vai atender com uma certa tranquilidade, mas se é tarde da noite, se está escuro, a gente fica preocupado, né? Então, a falta de luz, a falta de lucidez faz crescer a insegurança dentro de nós. E o nosso medo pode ser real ou pode ser imaginário. E o que nos ajuda a vencer o medo é a luz. Por essa razão, o salmista Davi diz: Deus é a minha luz. Em outras palavras, nas inseguranças, Deus ilumina o nosso caminho, nos dando a lucidez necessária para que possamos saber quais são as ameaças reais e quais são as ameaças imaginárias, né? Além de ser a luz, Deus também é a salvação, ou seja, além de nos ajudar a discernir quais são os medos reais, Ele também nos salva diante dos perigos reais. Tem medo que não se sustenta, né? A gente fica com medo à toa, não é assim que a gente fala. Tem medo que se sustenta, é real. Perigos são reais, alguns, né? E Deus é a nossa salvação diante dos perigos que são reais. Em segundo lugar, nós vencemos o medo quando Deus nos protege, né? Veja que no Salmo de número 27, no versículo, da segunda parte do primeiro versículo até o versículo de número 3, né, o salmista vai dizer: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? É assim que diz a segunda parte do versículo 1 do Salmo 27. O Senhor é a fortaleza da minha vida. As fortalezas são estruturas planejadas para a defesa de um território em tempos de guerra. Para Davi, além de Deus ser a luz, ele era também a fortaleza da sua vida. Em outras palavras, Deus é o protetor da sua vida diante dos perigos que são reais. Há ameaças imaginárias que nos causam medo,
E nos livramos dessas assombrações quando temos a luz de Jesus. Quando está bem iluminado, né, nós nos livramos das sombras, aquelas sombras que assustam, né, aquelas sombras que trazem perigos imaginários. É a luz, é a lucidez que afasta as sombras. Há ameaças que são reais, que têm o potencial destruidor e ameaçam as nossas vidas. E diante daquilo que é real, daquilo que traz perigo, nós temos em Deus, então, uma fortaleza. Deus é a fortaleza que nos defende. Deus é a fortaleza da nossa vida, em quem podemos nos esconder. E nele estamos guardados, nele estamos protegidos. Em Deus podemos ficar em segurança diante dos perigos reais e diante daquilo que nos amedronta e, sobretudo, principalmente, diante daquilo que ameaça a vida. Deus é que nos livra das ameaças. Deus é que nos guarda e nos protege de tantos perigos que vemos, que percebemos, e de outros que nem percebemos. Mas Deus guardou, Deus protegeu e Deus nos sustentou. Né? Em terceiro e último lugar, vencemos o medo quando permanecemos na presença de Deus. Salmo de número 27, no versículo de número 4, o salmista vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No imaginário do povo antigo, Deus habitava em uma casa, assim como nós habitamos. A casa do Senhor, no entendimento deles, era o templo. E assim, muitas vezes chamamos também o templo de casa de Deus, né? O salmista expressa claramente qual era a sua vontade. Ele queria morar na casa de Deus, no templo. Em outras palavras, ele queria estar com Deus o tempo todo. Queria viver na companhia de Deus, na presença de Deus. Esta era a sua necessidade. Depois de identificar a sua necessidade de viver na presença de Deus, ele tomou duas decisões práticas. A primeira delas, ele pediu a Deus para morar na sua casa. Uma coisa peço ao Senhor. Salmo 27, 4. Pediu a Deus para morar na sua casa. A sua intenção é pedir que Deus o aceite permanentemente em sua presença. E em segundo lugar, ele disse que ele vai buscar ao Senhor. Eu buscarei. Salmo 27, 4. E desta forma ele estava se comprometendo pessoalmente, se esforçando para estar na casa do Senhor. Eu buscarei. Quem quer viver na presença de Deus precisa se esforçar, né? Pessoalmente. Deus nos aceita em sua presença, mas nós também precisamos querer, nós precisamos também desejar, né? Nós precisamos dar um passo na direção daquele que deu e dá muitos passos na nossa direção. As ameaças são constantes, os medos são constantes,
E por essa razão, precisamos viver constantemente na presença de Deus, habitar na sua presença. Quero fazer aqui as últimas considerações e revendo, algumas coisas. Deus, que é luz, nos oferece lucidez para discernir quais são as ameaças reais e quais são as ameaças imaginárias. Faça esse exercício na sua vida pessoal, reserve um tempo para buscar ao Senhor, para refletir na sua própria vida e identificar quais são os medos reais e quais são aquelas coisas que te perturbam, que são coisas imaginárias, sombrias. Estas podem ser vencidas facilmente, com a luz da verdade do Evangelho. Depois de identificar as ameaças reais, nós precisamos nos esconder em Deus, que é a fortaleza da nossa vida. Às vezes nos faltam forças, às vezes nos falta coragem, mas Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Podemos nos esconder quando nos sentimos fracos. Nos escondemos no Deus que é forte. Quando nos sentimos pequenos, nos escondemos no Deus que é grande. Portanto, a sua insegurança, isto que faz muitas vezes o seu coração ficar apreensivo, isto pode ser vencido quando encontramos o acolhimento em Deus que nos guarda e nos protege. O que nos garante vencer a constância do medo é a constância da presença de Deus. Eu tenho falado nos últimos dias sobre esse assunto, E eu percebo que algumas pessoas se preocupam bastante porque não conseguem tirar o medo da sua vida, eliminar o medo, porque esse é o desejo de todos nós. A gente não consegue eliminar o medo porque isso não é possível. Todos nós temos medo, ou medos. Às vezes não admitimos, Às vezes fingimos não ter, mas todos nós temos. E o melhor a se fazer é admitir que temos medos, que temos as nossas inseguranças e podemos então, após reconhecer quais são as nossas fragilidades, levá-las ao pé da cruz, levá-las até Jesus e pedir forças para que Ele nos ajude a superar. Vamos proceder deste modo, não negando o medo, mas reconhecendo e levando para Jesus, Ele que certamente nos estende as suas mãos para segurar as nossas mãos, nos fortalecer, e Ele também é que acalma o nosso coração e nos dá a paz necessária para prosseguirmos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus dê paz ao seu coração. Esta é a nossa oração, É isso que nós desejamos e é o que todos nós queremos. Vamos fechar os nossos olhos, teremos um instante de oração. Pai querido e amado, como é bom saber que nas trevas deste mundo podemos encontrar em Ti a luz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa perdidos,
e confusos na escuridão, mas o Senhor é a luz, é a nossa salvação. O Senhor é a fortaleza também da nossa vida, em quem podemos nos esconder. Peço a Deus que o Senhor abençoe a vida do teu filho, da tua filha, que abençoe as nossas vidas, principalmente aqueles, ó Deus, que se encontram amedrontados, angustiados, enfraquecidos. Ó Deus querido, bem sabes quais são as aflições de cada um, as preocupações de cada um, as inseguranças de cada um, e que possamos, ó Deus, agora, quando nos somos acolhidos por Ti, nesta hora de oração, e o nosso coração também se acalme, e que possamos, ó Deus, ter aquela segurança de nos entregar por inteiro nas Tuas bondosas mãos, Senhor, como a criança que acabou de mamar, ela se aconchega nos braços da mãe, possamos também nos aconchegar nos Teus braços de amor, Senhor Deus, e ali encontrar a segurança que tanto precisamos. Abençoe, Deus, a cada um. Abençoe a casa, o lar, a família de cada um. Abençoe a Tua igreja e a todos nós. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.